Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, ignora o meu cenário, né? Porque eu tô aqui fora de casa, né? Aqui na área. E aqui é o melhor lugar pra estar gravando, porque é a melhor iluminação. Se fosse pra mim gravar lá dentro, ia ficar bem escuro, a imagem não ia ficar boa. Então eu prefiro estar vindo aqui fora, por mais que o meu cenário não seja muito dos bonitos, né? Um varal de roupa. Mas vocês nem precisam olhar pra minha cara, gente. Ó, faz assim, ó. Vocês pegam o crochêzinho de vocês, vai crochetando aí, não precisa olhar pra mim. Não precisa olhar pro meu varal de roupa. Né, gente? O cenário do lado de cá tá bonito, ó. Um pé de manga. Quem não gosta de um pé de manga? Ainda mais nessa época do ano, final do ano. Inclusive é por conta disso que vocês vão ouvir periquita aí atrás. Muito periquito, comendo as mangas. Então, isso tudo vocês relevem. Barulho, essas coisas, porque é assim mesmo, gente. Eu mostro aqui, né? Eu na minha casa, o normal, né? Então, se acontecer barulhos, coisas, né, vocês ouvindo o que eu tô dizendo, é o que importa, tá? Então tá bom, gente, bora pra mais um vídeo. Quero trazer aqui um assunto pra vocês, de quem é Emiluz, de onde surgiu, como começou, como que eu comecei a fazer crochê, por que eu comecei a fazer crochê. Tudo isso eu quero estar trazendo aqui pra vocês, um pouquinho da minha história, né, gente? Vamos trazer um resumão aqui, né, de tudo que foi pra gente tá hoje aqui, né? Tá. Gente, eu comecei a fazer crochê, na verdade eu aprendi a fazer crochê quando eu tinha ali os meus 9, 10 anos. Por quê, gente? Porque a minha mãe fazia. E eu lembro dela fazendo os crochêzinhos dela. E eu embaixo aqui, ó, só desenrolando linha. Eu tenho essa imagem na minha cabeça, gente, de eu desenrolando linha pra minha mãe. E aí, minha mãe faleceu quando eu tinha 7 anos, né? E então, assim, quando eu tive meus 9, 10 anos, eu tive o interesse de falar, minha mãe fazia, quero aprender, quero fazer também. E aí, a minha tia tava ensinando a minha irmã, e eu falei, tia, me ensina também. E aí a minha tia, que no caso é a irmã da minha mãe, me ensinou. Gente, ela não tinha tanta paciência assim, né? Mas ela ensinou ponto alto, ponto baixo, as correntinhas. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi um cordão de correntinha enorme, porque eu tinha que aprender a fazer a correntinha primeiro. E depois, gente, o meu primeiro tapete, a primeira peça em crochê que eu fiz, foi um tapete redondo rosa. Ele não foi grandão, né? Ele foi pequeno, um tapete assim, olha, tapete pequeno, redondo. E eu vendi ele, gente. Eu vendi, eu confesso pra vocês que não ficou lá aquelas coisas, né? Até porque foi minha primeira peça em crochê. Mas eu vendi pra um parente. O parente sabia que era o meu primeiro crochê e quis incentivar, né? Pra gente poder continuar fazendo e quis comprar. E aí, gente, a minha irmã, lembra que eu falei pra vocês que a minha tia tava ensinando a minha irmã? Ela fez um tapetão enorme. Eu lembro que eu falava pra ela, você tá fazendo uma coberta? Aí ela, não sei o que. Aí tá, gente, essa minha irmã que fez esse tapetão, ela aprendeu a fazer crochê, só que nunca mais quis saber. Ela sabe fazer, mas ela não gostou, não se interessou, não foi pra frente. Tanto que hoje em dia ela compra crochê de mim, sabendo fazer. E aí tá, gente, aí no caso, essa é a minha irmã do meio. A minha irmã mais velha, ela também sabe fazer crochê. Ela já fez pra vender, já fez bastante. Mas ela é daquelas assim, ela faz crochê, aí ela para, aí ela fica um tempão sem fazer. Aí depois ela volta, aí anima, aí agora eu vou fazer. Aí faz um tapete, faz um jogo de cozinha. Aí daqui a pouco ela desanima. Aí para, aí ela enrola pra fazer as peças, sabe? Ela não sabe o que ela faz da vida. Aí, gente, eu aprendi. Ah, gente, detalhe, a minha família quase toda faz crochê. Essas minhas tias, tudo faz.
minhas primas, grande parte das minhas primas faz. Eu lembro que tinha uma prima minha que ela queria aprender a fazer, mas ela era canhota e foi tão difícil pra ela conseguir aprender. Ninguém conseguia ensinar ela. Ela aprendeu sozinha, a gente vê no vídeo na internet. Aí, o que acontece? A minha tia me ensinou os pontos, né? Ela ali pessoalmente. Gente, eu vou falar pra vocês. A minha dificuldade maior no começo, quando eu aprendi a fazer, não foi correntinha, não foi ponto alto, não foi ponto baixo. A minha maior dificuldade foi saber pegar na agulha e pegar no crochê. Pegar os dois pra fazer. Porque eu não conseguia, gente, segurar a agulha do jeito certo, sabe? E minha tia ficava estressada comigo. Eu passei dias pra conseguir aprender a pegar na agulha. Mas depois que eu aprendi a pegar no crochê, pegar na agulha, aí foi embora. Aí eu aprendi os pontos. Aí depois que eu terminei esse tapete, gente, ela não me ensinou mais. Ela falou assim, você já sabe. Aí, o que eu fiz? Aí ele foi pro YouTube, né, gente? Confesso pra vocês que eu não tinha ainda muita tecnologia, né? 9, 10 anos, eu não tinha, né, nem meu primeiro celular. Não, tive meu primeiro celular com 9 anos. Era de botão. Mas tá, deixa eu lembrar, gente, calma. É porque faz muito tempo. Tá, a minha irmã tinha um celular e eu assistia pelo celular dela. E depois, quando eu tive o meu celular digital, eu assistia pelo meu. Eu assistia no YouTube algumas aulas. Tanto que teve um intervalo grande sem fazer crochê entre na época que eu aprendi a fazer pra na época que eu realmente peguei pra trabalhar. Aí, gente, quando eu realmente peguei pra fazer crochê pra vender, foi quando eu tinha 13 anos. Quando eu tinha 13 anos, eu me mudei. Dessa casa, eu morava com a minha avó, né? Depois que minha mãe faleceu, eu fui morar com a minha avó. E aí, gente, eu fiquei lá com a minha avó até os meus 13 anos. Aí, com 13 anos, eu fui morar com meu pai. Aí, a partir daí, eu comecei a fazer pra vender. O meu pai, gente, o meu sonho era fazer uma festa de 15 anos. Só que aí, meu pai, ele perguntou, ou você quer sua festa de 15 anos, ou você quer sua moto. E eu falei, eu quero minha moto. Por mais que eu queria muito a festa de 15 anos, eu chorei, porque eu queria muito uma festa de 15 anos, entrar de vestidão. As minhas irmãs tudo entrou, gente, eu sou a mais nova, só eu fiquei sem. Mas foi muito bom, porque meu pai, ele não gostava muito de estar me levando na casa das minhas amigas, né? Ele levava, mas ele não gostava de levar, não. E aí, se eu tivesse a minha motinha, eu mesmo ia, né? E aí, com 14 anos, meu pai já me deu minha moto. E ele falou assim, se você querer abastecer, você vai fazer seu crochêzinho, vai abastecer sua moto. Aí eu já vendia, desde os 13 anos, eu já tava fazendo, mas aí ganhei minha moto com 14 e falei, não, agora eu vou. Agora eu tenho que fazer muito crochê. Agora não tem muito pra onde correr, não. Aí eu... Assim, a maioria das minhas coisas era eu mesmo que comprava, o dinheiro do meu crochê. Aí eu peguei pra fazer. Peguei. E aí, gente, com 14 anos, 13, 14 anos, que foi quando eu fui morar com meu pai, eu já fazia crochê lindíssimo, gente. Eu vou deixar foto pra vocês. Na verdade, eu só tenho 3 fotos dessa época. Que é um trilho de mesa e 2 jogos de banheiro. Dessa época, eu só tenho essas 3 fotos. E eu vou deixar aí pra vocês essas fotos desses crochê. Pra vocês terem uma ideia do trabalho que eu já fazia com 13, 14 anos. Já eram umas coisas assim lindas, gente. Eu vou falar pra vocês. Eu fazia uns trem bonitos. Não era porcaria, não. Ai, gente, mas tá. E graças ao meu bom Deus, gente, eu sempre tive muitas clientes. Não importa pra onde eu fui, eu sempre tinha clientes, eu sempre tinha encomenda. Eu lembro de um dia eu chegar pro meu pai e falar pra ele bem assim, pai, eu vou ter que parar de postar, senão eu não vou dar conta de fazer. Porque realmente era muita encomenda, graças a Deus. Eu não falo que era porque eu sou boa, eu não falo que era porque eu tinha técnicas de venda, porque eu não tinha. O que acontece? É a graça do Senhor na minha vida, é a bênção de Deus na minha vida. Se não fosse Ele, eu sei que eu não teria encomendas, eu sei que eu não teria nada, eu não teria o dom do crochê. Por que eu digo que é um dom? Porque na Bíblia, gente, tá escrito que trabalhar, receber e poder comprar as coisas, se alimentar, comprar as coisas do suor do seu trabalho, é dom de Deus.
Então, se eu comprava tudo pra mim, se eu abastecia minha moto, o que eu quisesse eu comprava através do meu crochê, e até hoje é assim, eu digo que é dom de Deus, sim, o meu crochê que eu faço. E muito lindo, inclusive, olha aqui, gente, o que eu tô fazendo. Tô fazendo, aqui é um porta-papel, né? Olha, eu tô aqui na terceira telinha pra terminar aqui, de um jogo de banheiro. Mais pra frente vai ter vlog pra vocês, tá? Mas voltando aqui ao assunto. Gente, e aí, eu pedi também sinal pra Deus, se era pra eu continuar fazendo crochê ou não. Porque eu queria investir em etiquetas com o meu nome. Lá com meus 15, 16 anos, eu quis investir em etiquetas. E aí, o que acontece? Eu não sabia se eu investia mesmo ou não. Então eu pensei, será? E se eu pedir etiqueta e depois não sei, não querer mais fazer? Porque eu vou te falar bem a verdade, gente. O meu sonho naquela época era ser veterinária, era ser médica veterinária. Então por isso que eu ficava entre, será que eu invisto assim no crochê? Ou será que eu... Porque quando eu fui fazer minha faculdade, será que eu vou ter tempo de fazer crochê? Eu ficava pensando nesse tipo de coisa. E aí eu quis fazer como que fala? Eu quis fazer oh, meu Deus. Ilumina minha mente que eu tô esquecendo das coisas. Um sinal, isso, um sinal. A palavra veio. Eu pedi um sinal pra Deus. Eu falei pra ele bem assim. Gente, muitas pessoas podem não acreditar, podem achar que o que eu fiz foi besteira, mas na Bíblia, gente, tem lá um homem que ele pediu um sinal. Ele falou assim, se esse novelo amanhecer em volta dele seco e ele molhado, eu vou entender como um sinal. No outro dia amanheceu. E aí ele pediu de novo, não, agora o novelo vai estar molhado e em volta vai estar seco. E sim, Deus mandou esse sinal. E eu creio que sim, que Deus responde os sinais que a gente pede. Por isso que eu fiz. Gente, pra quem não acredita, pra quem não é de outra religião, eu super respeito todo mundo, gente. Eu só tô falando aqui da minha religião um pouquinho, né? Assim, não vou entrar nesse assunto, até porque não tem nada a ver com o vídeo esse assunto. O que tem a ver com o vídeo é porque eu comecei a fazer crochê, mas eu tô querendo falar pra vocês do sinal que eu pedi pra Deus. E pra quem não sabe, sim, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, que veio, que morreu na cruz por nós, tá? Mas vamos lá pro assunto. Eu pedi um sinal pra Deus, eu falei pra ele bem assim. Eu já tava há um tempo já sem receber encomenda, né? E eu peguei e fiz esse sinal. Eu falei, Senhor, se eu receber encomenda hoje, eu vou comprar minhas etiquetas, eu vou investir no crochê, eu vou mandar fazer plaquinha personalizada com o nome do meu ateliê. Eu vou investir, mas eu preciso saber se é da tua vontade ou não. Por isso, se eu receber uma encomenda hoje, eu vou entender como um sinal. Já tinha uns meses que eu tava sem nenhuma encomenda e naquele dia eu recebi 2 encomendas. Aí eu entendi como um sinal, comprei a minha plaquinha, comprei minhas etiquetas. Até hoje eu tenho comprado etiquetas pra colocar nas minhas peças, cada vez investindo mais. Muito bom, gente, é isso aí. Não foi só esse sinal que eu fiz. Por quê? Porque ao longo da minha caminhada, porque é o que você vê, eu faço crochê desde os 13 anos. Eu já tô com 21. Então, tipo assim, ao longo dessa caminhada, teve algumas épocas que eu tive dúvida se eu continuava no crochê ou não. E eu fiz esse mesmo sinal outras vezes. E sempre que eu fazia o sinal, dava que era pra continuar. Por isso que eu tô fazendo até hoje. Tô fazendo meu crochê. Por quê? Porque eu creio que é a bênção de Deus na minha vida, até porque nunca falta encomenda, né? É muito difícil faltar. Eu não vou falar pra vocês que nunca falta encomenda. Mas eu tenho a bênção de Deus na minha vida pra sempre estar vendendo, pronto, entrega. E essas coisas, gente, se falta encomenda é pouco tempo. E, gente, eu nunca comprei curso, essas coisas, assim, pra me ensinar a fazer o crochê, igual eu falei. Foi minha tia que me ensinou. Porém, quando eu tinha 18, acho que eu tinha 18, 19 anos. 18 a 19 anos. Eu comprei um curso de como tirar boas fotos, atendimento ao cliente, né? Sobre esse tipo de assunto, assim.
esse foi o único curso que eu comprei relacionado a crochê. Foi a única coisa que eu investi, assim, de curso. Porque tudo que eu aprendi foi ou com minha tia ou no YouTube, gente. Aqui no YouTube ensina tudo. Então você não tem necessidade de estar comprando muita coisa, não. Assim, né? Eu acredito que não. Inclusive, até o curso que eu comprei, eu acho que as dicas que foram passadas já eram coisas que eu sabia, então não sei se compensou muito, não. E foi assim que eu comecei. Esse foi o meu início, esse foi o meu trajetório e como eu estou até hoje, tá, gente? Ainda faço para vender, pego encomendas, faço pronta entrega. Mais pra frente, gente, não é certeza, mas eu tinha pensado em começar a trabalhar só com pronta entrega. Porque aí a gente faz o que a gente quer, né? Tipo assim, você tem mais liberdade de fazer as peças que você realmente quer. Por quê? Porque às vezes eu recebo encomendas, gente, e é bem chatinho de fazer, sabe? Tipo tapetão de sala, cheio de quadradinho, cheio de bloquinho. Ai, gente, que você fica a vida toda fazendo aquilo. Meu Deus. Esses tempos eu fiz... Há 3 dias atrás eu fiz um tapete desse. Eu levei 3 dias pra fazer. Eu achei que demorou, gente, porque assim... é a mesma coisa a vida toda ali, ó, e faz quadradinho, quadradinho, quadradinho. Ah, ó, a vida toda, ixi. Me deu uma dor aqui, ó, atrás aqui, ó, que ficou dormente mesmo. Eu encostava, eu não sentia aqui atrás, assim, ó. Eu não sei por que dói lá atrás, mas sempre que eu tô fazendo crochê aqui, dói aqui atrás. Assim, que eu tô fazendo muito repetitivo ali, igual o quadradinho. Então tem peças que eu confesso pra vocês que, né, meio chatinha. Não é que eu não goste, gente, eu amo fazer crochê, mas é bem chatinho de fazer. Por isso que eu tava pensando em migrar pro pronto entrega. Mas eu não sei, não tenho certeza, até porque encomenda vale mais, né, gente? Encomenda. Muito bom trabalhar por encomenda também. E, gente, me ajuda a crescer nas redes sociais, porque em questão de trabalho, de crochê, eu já tenho muita cliente, graças a Deus. Mais do que nas redes sociais, eu confesso pra vocês que eu não sou muito aquelas coisas, não, gente. Não tem muito seguidor, nem no Instagram e nem muito inscrito aqui no YouTube, pelo menos até o momento desse vídeo, né? Então, assim, gente, me ajuda, vai lá no meu Instagram, dá um pulinho lá, vou deixar o link aí pra vocês. Ir lá, dar um pulinho, conhecer minhas peças. Tá, gente? Ai, meu Deus. Eu bati o ombro aqui, ó, deu um choque. Já aconteceu isso com vocês? Ó, tô falando trem que não tem nada a ver com o vídeo. Mas tá, gente. Aí, gente, agora vamos... Deixa eu explicar pra vocês como que ficou o nome Emiluz. Por que esse nome? Né? Porque o nome Emiluz. O que acontece, gente? No início, o nome do meu crochê, não, o nome do meu ateliê era Crochê da Emily. Inclusive, fiz muitas plaquinhas com o nome Crochê da Emily. Mas, naquele curso que eu fiz, ela falava um pouco sobre que nome colocar, né, nos ateliês. E aí, na época, todo mundo mudou de nome. Todo mundo que tava lá no grupo mudou o nome. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque todo mundo já tava colocando crochê do fulano, crochê do ciclano, coisa que já tinha, né? O meu já era assim. E eu vi que muita gente já era assim. Aí eu falei, não, gente, isso aqui tá muito repetitivo, tem que ser algo mais inovador. E aí a pessoa falava, ateliê da fulana, aí falava o nome da pessoa. Aí eu falava, já tem muito assim também. E eu matutei, pensei em vários nomes. E aí eu pensei em juntar o meu apelido com o meu sobrenome. Aí meu nome é Emily. Emily é meu nome. Mas a pessoa fala rápido, acaba saindo M, entendeu? Quando as pessoas vão me chamar, é assim, M. Tipo, a pessoa vai falar Emily rápido, aí ela fala só M. Aí o apelido é basicamente M. Aí o meu sobrenome é Luz, o meu segundo sobrenome, né? Emily Luz. Aí eu pensei, Emily Luz? Acho que não, vou pegar M, que é o apelido, e Luz, que é o meu sobrenome. Sobrenome por parte de mãe. Eu também tenho meu sobrenome por parte de pai. Mas o
que eu quis colocar porque é mais pequeno e porque tem luz, gente. Luz, ai, eu acho tão lindo o sobrenome Luz. Porque luz, luz é uma coisa boa, é uma coisa que ilumina. Ai, gente, eu amei meu sobrenome, sinceramente. Que bom que a minha mãe não colocou o outro sobrenome da minha família, porque o outro sobrenome da minha família era Araújo. Que bom que ela colocou Luz, porque Luz é lindo. Ai, mas tá bom, gente. Aí foi por isso que surgiu o nome Ateliê M Luz, né? Que é meu nome com o meu sobrenome. Meu apelido com o meu sobrenome, isso. Aí, gente, formou. E eu gostei, eu confesso pra vocês que eu achei legal. Vocês gostaram da ideia? Vocês acharam que foi assim algo inovador? Se vocês acharam, coloca aí no comentário, porque eu quero saber. Quero saber a opinião de vocês, gente. Conta um pouquinho pra mim dessa história também aí nos comentários. Curte o vídeo, eu quero conhecer vocês também. Eu quero saber de onde que veio o ateliê de vocês. Conta aí, deixa um pouquinho da história pra mim que eu vou ler e responder todos os comentários, tá bom, gente? Gente, eu espero que vocês tenham um resto de dia ou resto de noite abençoado por Deus, tá? Que vocês fiquem todos bem, todos em paz. E até o próximo vídeo. Beijinhos!